Olá, meus irmãos e irmãs. Nossa oração desta quinta-feira, nós vamos tomar a leitura do profeta Jeremias, capítulo 7, de 23 a 28. Jeremias foi um profeta que teve muita dificuldade no seu ministério. Muitas vezes aquilo que ele anunciou não foi levado em consideração. Ele sofria muito por isso. E se lamentava, inclusive, com Deus. Que sentido tinha todo o trabalho que ele fazia se não tinha nenhum fruto, se ele não conseguia trazer as pessoas para junto de Deus? Eu, nesses dias, estava pensando toda essa situação que estamos vivendo. Muitas vezes eu me sinto como Jeremias. Me sinto também pequeno, fraco, incapaz de fazer alguma coisa para mudar essa situação. E sinto bastante tristeza de ver nesse momento em que tantas pessoas, tantas famílias estão perdendo os seus entes queridos, estão chorando os seus mortos, e ver a indiferença de muitas pessoas. Ver como para muitos isso é algo que não existe, é algo que é desmentido, mas quem pode desmentir a dor daqueles que perdem os seus entes queridos? Jeremias hoje, nessa leitura, ele nos fala sobre isso. O Senhor que nos convida a sermos o seu povo e ele ser o nosso Deus, mas Jeremias constata, eles não ouviram, eles não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração deles, andaram para trás e não para frente. A todos enviei meus servos, enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram, não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas estas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada da sua boca. Palavras fortes, duras, mas a gente olhando um pouco para a realidade, para aquilo que estamos passando, são palavras muito reais. Quantas e quantas pessoas estão vivendo esse momento sem nenhuma referência a Deus? Ao contrário, como se Deus não existisse ou como se Deus não se importasse com aquilo que está acontecendo. No entanto, no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, 14 a 23, o Senhor expulsa um demônio que era mudo, e o mudo começa a falar, as multidões ficam admiradas, e logo começam as críticas. Ah, se ele expulsou um demônio, é porque ele é o chefe dos demônios. E Jesus então responde, ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, o vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. E Jesus conclui, quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa.
Vamos pedir ao Senhor, nesse tempo tão confuso que estamos vivendo, de tanta divisão, de tanta oposição, de tanta crítica, que nós nos coloquemos realmente do lado dos que sofrem, do lado dos que precisam da nossa ajuda, da nossa oração, da nossa solidariedade. Que possamos transmitir às pessoas nesse momento quanto elas são amadas, o quanto elas são importantes para Deus, que elas não se sintam jamais desamparadas e sozinhas quando tudo isso cair sobre a cabeça delas, trazendo sofrimento, dor e muitas vezes confusão. Que nós possamos ser esse esteio e ajudá-las a viver a fé em Jesus, esse Jesus que vem para tirar o mal do mundo e trazer a verdadeira salvação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.